Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Se você gosta do conteúdo que a gente posta aqui, então eu já vou pedindo aí que vocês deem o joinha, que vocês se inscrevam aqui no canal, que isso vai ajudar, né? Como vem ajudando muito aqui o canal com inscrições que estamos tendo. Quero agradecer imensamente as inscrições que nós tivemos até esse momento que estou aqui gravando esse vídeo hoje, numa terça-feira, dia 11 de junho. Bom, eu venho até aqui para poder fazer um breve comentário, tá? Uma breve reflexão com vocês no que diz respeito à greve, tá? Que estamos tendo aí essa greve que já dura, né? Um bom tempo, né? Se eu não me engano, a greve já vem aí atingindo de 2 a 3 meses, mais ou menos, que é a greve, tá, dos professores das universidades federais e também dos institutos federais. É claro que não é 100% que está aderido à greve, mas na maioria, sim, aderiram a essa greve. Olha, as negociações vêm acontecendo há um bom tempo, tá? Nós temos aí a representatividade, né, dos sindicatos, dos professores, nós temos a representação tanto do sindicato das universidades federais, dos institutos federais também, tá? Que vem negociando com o governo federal desde o início da greve, ou mesmo até antes do início dessa greve acontecer. E aí, gente, nós temos que entender algumas coisas aqui. Primeiramente, antes de eu entrar, assim, basicamente no assunto, eu queria aqui esclarecer algumas coisas para alguns desavisados, né, que de repente vêm aqui no canal, às vezes até para encher o saco, que é o seguinte, quando eu falo nós que apoiamos o governo Lula, nós que somos da esquerda, nós somos assim igual os bolsonaristas, ou esses bolsonaristas aloprados que nós temos por aí. O que eu estou querendo dizer? Nós não temos o Lula como se o Lula fosse um mito. Nós não ficamos assim adorando o Lula, ou falando para todo mundo, né, que o Lula é um mito, que o Lula é admirável. Nós não ficamos, inclusive, adorando, né, e muito menos, inclusive, ajoelhando na frente de pneus. Isso não faz parte da gente, tá? Nós somos pessoas racionais, pessoas pé no chão, pessoas que vivem nesse mundo, que também não vamos ficar colocando celular na cabeça esperando que algum ET venha até aqui e faça alguma coisa por nós. Não. O que nós defendemos é um projeto político. O Lula, então, representa esse projeto político. O que eu estou querendo dizer? O Lula é esse projeto, tá, que traz junto consigo esse projeto social, esse projeto de atendimento à classe trabalhadora, à classe mais pobre, à classe mais sofrida que nós temos no nosso país. Então é por isso que nós apoiamos o Lula. Com todos esses projetos sociais que o Lula, né, apresenta, que ele implementa, que ele tem implementado desde das outras gestões, das 2 vezes, né, que ele esteve no poder aqui no nosso país. Então, isso que vocês já conhecem, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e uma série de outros projetos sociais. E por que não dizer também projetos relacionados ao próprio acesso à universidade, à oportunidade que é dado para o acesso de pessoas mais pobres, mais carentes à universidade. Não apenas à universidade pública, mas como à universidade particular. Nós temos o FIES, por exemplo, que dá essa oportunidade às pessoas que não podem pagar a universidade a ter acesso à universidade particular. E aí nós temos uma diversidade de bolsas, né, também universitárias, que são muitas, e que essas bolsas, todas as vezes que quando nós temos alguém da esquerda, como Lula, como foi com a Dilma também, aumentam o número de bolsas, né, aos estudantes, também defendemos esse lado. Agora, como eu disse para vocês, o Lula para nós não é um mito, de maneira nenhuma. Tá? Não é nenhum um ser como se fosse algo que desceu do céu para poder salvar a pátria. Não. O Lula é um ser humano, como qualquer outro. A diferença é que ele é uma pessoa engajada, uma pessoa que tem história de militância, história inclusive de liderança sindical, por exemplo,
história de luta em favor da classe trabalhadora e assim por diante, que difere e muito de um Bolsonaro, por exemplo. Você não vê histórico nenhum, por exemplo, do Bolsonaro. Como eu estou dizendo assim que o Lula não é um mito, nós então vemos, percebemos, acompanhamos, né, todo o trajeto político e assim por diante do presidente Lula. E todas as vezes que o presidente acerta, nós vamos sim apoiar os acertos. Nós vamos dar força para o presidente nos acertos que ele consegue, e em grande parte ele acerta e muito. Só que quando erra, nós vamos dizer que o presidente errou. Nós não temos nenhum problema com relação a isso, de dizer que o presidente errou. E agora, nesse momento, eu venho aqui exatamente para conversar com vocês e para mostrar para vocês aonde que está o erro do presidente Lula. Nesse tratamento dele, que ele está tendo, tá, em relação a essa greve comandada aí pelos professores das universidades federais e dos institutos federais. Tá? Vamos lá, então. Olha só, com esse erro que eu estou colocando aqui, eu vejo um problema muito sério nessa implementação, nessa política que o Lula, esse projeto político que ele vem desenvolvendo. Ou seja, de muitas coisas que são acertadas, até no campo da economia, de repente ele pode estar caindo num buraco um pouco complicado nesse momento. Com isso não estou dizendo que o presidente Lula está caindo, não é isso que eu estou querendo dizer de maneira nenhuma. Não vem bolsonarista ficar pensando ou fazendo aqui uma leitura equivocada, errada do que eu estou tentando trazer aqui. Eu vejo que há erros, mas a gente sempre sabe que isso já aconteceu diversas vezes, né? Quando Lula foi presidente aqui do Brasil, de que ele sempre procura melhorar, né? Quando ele percebe que esse erro, né? Ou que ele errou, qualquer coisa assim. Ele procura, né? Reverter essa situação. E eu acredito que em algum momento isso ainda vai acontecer. Vamos esperar, porque a pressão, a greve, essa coisa toda, ela acaba levando a esse tipo de situação. Mas veja bem, eu vejo assim que em muitos casos depende muito da atitude, né, politicamente falando, que essas atitudes que são tomadas e que muitas vezes elas são tomadas de forma assim equivocadas, vamos dizer assim. O presidente Lula, ele, inclusive o início agora de 2024, né, já no começo agora de 2024, a gente sabe assim dos aumentos que foram dados para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, de modo especial, e para algumas outras categorias de polícias da esfera federal. Ele deu esse aumento, né, aumento salarial, inclusive, para a polícia. E agora mesmo eu estou sabendo que, inclusive, no Senado há uma aprovação, né, desses aumentos salariais que vão acontecer de forma parcelada, né? Esse ano, o ano que vem, depois 2025, 2026, tá? Então há uma parcela, uma porcentagem, por exemplo, desses aumentos para essas categorias. E acontece que esses aumentos, né, não está acontecendo na categoria, por exemplo, dos professores. Dos professores, das universidades federais e também dos institutos federais. Agora mesmo nós estamos aí tendo um projeto, né, que faz parte do PAC, tá? Do PAC das universidades, onde há aí uma quantidade, tá, oferecida para as universidades, também para os institutos federais, em alguns casos até de construção de novas universidades, novos institutos e assim por diante. Mas segundo, né, os professores, quem está à frente, que tomou a frente em relação a essa greve, eles falam que esse tipo de, esse PAC, por exemplo, não vai refrescar e não vai ajudar em muita coisa, vai ajudar em parte, mas não responde assim a pauta de reivindicação, por exemplo, dos professores. Tá?
que, se eu não me engano, é em torno de 6, alguma coisa bilhões, sendo que para poder atender teria que ser em torno de 8 bilhões. Mas voltemos à parte salarial, que é aonde a coisa mais pega. Esses professores estão há muito tempo sem esse aumento salarial. Vem passando por uma série de dificuldades. E então, sabe que o tempo vai passando, tem questão inflacionária, tem uma série de coisas, né, econômicas que vão acontecendo, e os professores estão aí, né, enfrentando todas essas dificuldades, e sem dizer que aqui é um ponto onde eu quero chegar. Olha só, os professores, como eu, por exemplo, sou professor, só não sou da esfera federal, sou da esfera estadual, né? Mas o quanto que eu tenho percebido, tenho acompanhado, a grande força que tem vindo, por exemplo, dos professores da educação da esfera federal, dos institutos federais, em relação a Lula, o apoio a Lula, desde a época da prisão de Lula, da eleição de Lula, dessa luta que foi contra o Bolsonaro, da perseguição que o Bolsonaro fez contra esses professores, de muitos casos que vocês sabem, até de professores que morreram, né? Morreram porque não suportaram o nível de perseguição que eles acabaram sofrendo, né? Então toda essa história que vocês já sabem. Por outro lado, nós temos aí a polícia, até em grande parte aí a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal é um caso assim, a gente dá um destaque, que vocês sabem que até o envolvimento do diretor da Polícia Rodoviária Federal, né, que foi na eleição aí, essa última eleição que nós tivemos, tá? Que aquela história que vocês sabem de impedir, né, por meio de blitz ou qualquer coisa assim, bem no período eleitoral, tá? E que acabou impedindo a passagem, né, de muitas pessoas que iriam votar. Isso aconteceu no Nordeste, casos que a gente já sabe em relação a isso. Então, toda essa situação, esse grupo, essa categoria de trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e de outros órgãos ligados à polícia, a gente sabe o quanto que boa parte apoiaram o Bolsonaro. Deram total apoio ao Bolsonaro. E sendo que essas categorias receberam e estão recebendo maior atenção de Lula. Então, essa situação toda está gerando conflito, está gerando uma celeuma, está gerando, sabe, coisas muito complicadas. Como é que o Lula agora vai contar com o apoio, por exemplo, desses professores, que era o que ele sempre contou. Então é aqui que eu quero dizer que o buraco aonde Lula vai caindo. O problema sério de Lula, que Lula poderá enfrentar daqui para frente, já que ele está enfrentando toda uma dificuldade, inclusive com o Congresso, com esse Congresso que a gente já sabe aqui, que é um Congresso direitoso, um Congresso de extremistas, apoiadores de Bolsonaro. Então, gente, a situação ela é muito delicada, muito complicada mesmo. Se não houver um acordo, uma saída, vamos ter problemas sérios. Por outro lado, ao mesmo tempo também, os professores, eles ficam numa enrascada porque teria que ter, né, a lógica da coisa é o apoio da esquerda, o apoio de Lula, né, a essas categorias. Caso contrário, se a gente também não tiver o Lula, nós tivermos um extremista, um direitoso que de repente vai tomar conta desse país, a situação tende a ficar bem pior do que como ela está. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa é a situação que nós estamos enfrentando no momento. É preciso haver uma saída. Ficar inventando coisas não adianta. Ficar inventando justificativas não vai adiantar em nada. Vai piorar cada vez mais a situação. Isso é o que eu tinha de trazer aqui hoje para vocês. Agradeço muito a atenção. Tá? Reflitam muito bem sobre tudo isso que eu coloquei aqui. Tá? Eu trouxe aqui para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.